Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Acho que vocês não tomaram café. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Pode dizer glória a Deus? Você pode dizer para 2, 3 pessoas assim, que bom que você veio? Isso. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esse privilégio que Ele me concede de voltar a estar aqui com esses amigos, pastor Costa Júnior, no qual eu devo muito. Só quem tem um drogado na família sabe o que é sofrer droga e álcool. Meu irmão era totalmente dependente, levei lá para o centro de recuperação, praticamente como um mendigo. Botei no avião do Rio de Janeiro, praticamente todo urinado. Cheguei com ele lá no centro de recuperação, assim parecendo um extraterrestre, de tão estragado que estava. Mas no sábado agora, ele está dando um culto de ações de graças por 7 anos liberto. E eu quero agradecer ao pastor Costa Júnior, porque liguei para ele desesperado e pedi, ele falou, leva ele. E me deu o maior suporte. E, claro, com a oração dessa igreja, Deus fez essa linda obra. Louvo a Deus pela vida do pastor Saulo. Enfim, por vários amigos. Tem um grande amigo aqui, o Norton, que, vez por outra, foge comigo às noites de domingo, me dando suporte aí. E eu louvo a Deus pela nossa amizade. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ver esse texto, que está o tema. Depois nós vamos ler um outro texto, porque me chamou a atenção o texto e eu queria recapitular ele na cabeça de vocês. Provérbios 12, 16. Se você puder estar em pé, para a gente, naquela versão ali, diz, a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Mas eu gosto da minha versão, que é a NVT, que diz assim, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Eu gosto muito dessa versão, mas eu queria que você abrisse agora Gênesis, capítulo 47, verso 9. Gênesis, capítulo 47, e o verso de número 9. Nós vamos dar uma olhada nesse texto. Quantos acharam Gênesis? Pode dizer amém? 47, 9 diz assim, e disse, ou seja, Jacó disse a Faraó, os dias de minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus, os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias da vida dos anos, ou seja, não chegaram os dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Diga assim, eu, grita mais forte, diga eu preciso ignorar a ofensa para eu redimir a minha família. Quantos tomam posse dessa palavra, pode dizer amém? Toma o seu assento. A Bíblia, ela apresenta pelo menos 4 patriarcas. Nós temos Abraão, Isaque, Jacó e José. E é impressionante como que o diabo
tentou descaracterizar, tentou frustrar o plano de Deus na vida dos patriarcas, principalmente nesse contexto de vida de família. O Abraão é o pai na fé. O Isaque é chamado de filho da promessa. E já na família de Isaque há um impasse entre os seus filhos, Esaú e Jacó. O Jacó ofende o Esaú. E essa animosidade entre o Esaú e o Jacó perdurou por muitos anos. E depois você vai perceber que o Jacó, que é o neto de Abraão, que é o filho propriamente do Isaque, que é filho da promessa, o Jacó externa sua frustração nesse texto que eu li nessa noite. Ele diz para Faraó que os anos da sua peregrinação, ele disse que são 130 anos, ou que foram 130 anos. E ele acaba externando que esses 130 anos, número 1, ele diz que foi poucos, e aí dá um adjetivo, dizendo que, além de pouco, foram maus. O Jacó, que era neto do pai na fé, o Jacó, que era neto do amigo de Deus, que era Abraão, o Jacó, que era filho do filho da promessa, que era Isaque. O Jacó, agora, ele já na velhice, ele externa a sua frustração relativo aos 130 anos de vida que ele obteve. Ele disse, olha, os dias de minhas peregrinações foram 130 anos, e ele diz assim, foram poucos, além de pouco foram maus, tá? Os dias da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias de suas peregrinações. De maneira que essa frustração de Jacó está intrinsecamente relacionado com essa palavrinha ofensa. Vou repetir, está relacionada com essa palavrinha chamada ofensa. Uma das primeiras ofensas que Jacó obteve na sua vida foi saber que o seu filho primogênito, que era Rubens, o traiu com a sua própria mulher. Você já imaginou o que significa um filho adulterar com a propriamente era uma concubina, mas era mãe? De maneira que o Jacó estava extremamente chateado, estava profundamente magoado, se sentindo ridicularizado, porque foi uma ofensa de um nível exponencial, uma ofensa de um nível muito elevado, saber que o seu filho primogênito, no qual ele havia criado grandes expectativas quanto ao destino e a sorte desse filho por ser primogênito. O primogênito tinha direito de porção dobrada. O primogênito, na ausência do pai, era o administrador da família. O primogênito, se o pai morresse, era ele que distribuía a herança entre os seus irmãos. E o Jacó se sentiu extremamente frustrado com a ofensa do Rubens em relação à sua concubina, na qual ele deitou com ela. E essa é a primeira razão da frustração de Jacó. A segunda razão
é que Jacó, ele também é ofendido quando a sua filha, ele tinha uma única filha chamada Diná, e a sua filha foi estuprada. Ele já estava magoado, estava sacudido, estava debilitado, extremamente frágil, vulnerável, diante da decepção, da frustração, relativa à ofensa de Rubens em relação a ele. Agora, ele recebe a notícia que a sua única filha, que se chamava Diná, ela foi estuprada. Decepção para um pai indescritível, indizível, e o Jacó chega à conclusão que o tempo da sua peregrinação foram 130 anos, e ele caracteriza esses 130 anos como poucos e maus. E são poucos e maus porque ele viveu maus momentos, ele viveu contratempos, ele viveu reveses, turbulências, ventos contrários que deram com ímpeto contra os seus ideais, contra os seus projetos, contra os seus sonhos. Ele viu praticamente desmoronar uma série de expectativas às quais ele tinha relativa à vida futura. Isso tudo está relacionado com essa palavrinha na qual nós lemos no texto oficial da campanha, sugerindo que a gente ignore a ofensa. De maneira que ele é ofendido, mais uma vez, e ele depois descobre que além do Rubens ter feito o que fez, além da Diná passar pelo que passou, ele descobre que os seus filhos eram altamente violentos, eram altamente agressivos. Eles, magoado, relativo à ofensa que os moradores de uma cidade fez em relação à sua irmã Diná, eles externam vingança e vai lá e mata praticamente todos os homens daquela cidade. Deixou Jacó profundamente chocado, chateado, porque ele não imaginava que ele havia criado filhos com essa índole, com essa tendência de violência, com essa tendência para vingança. Então, na verdade, mais uma vez, ele se sente chocado. E ele sofreu a ofensa de descobrir que os seus filhos eram enganadores. Os seus filhos não eram confiáveis. Os seus filhos eram pessoas que tinham uma postura indecente, uma postura, além de serem violentos, eles tinham uma postura indecorosa, uma postura irracional. Ele tinha, depois do Rubens, que foi o seu primogênito, que quebrou paradigmas da primogenitura ao deitar com a sua mulher, agora ele cria expectativa em relação a José, que é o primogênito de Raquel, que ele teve com Raquel. E ele cria expectativas com esse menino e se apega a ele e doa a sua alma para o José. E aí descobre que os seus irmãos vão forjar a morte de José com 17 anos de idade. E o Jacó vai sofrer um luto de aproximadamente 13 anos. Vai sofrer um luto relativo a uma fake news, uma notícia falsa, porque eles conspiraram para matar José e acabaram não matando, mas criaram uma situação que levaram para Jacó
provando que José estava morto. Então Jacó tinha tudo para morrer frustrado. Vou repetir, Jacó tinha tudo para morrer frustrado por causa dessa palavrinha chamada ofensa. E nenhum de nós que está aqui está livre dessa palavrinha chamada ofensa. Impressionante que é nesse contexto de família que ela mais aflora na vida da gente. Por incrível que pareça, talvez não tenha uma família aqui, salve melhor juízo, que não tenha problemas de relacionamento interpessoal. A maioria das nossas famílias está sendo sacudidas e o relacionamento está se esvaindo. Nós estamos distanciando, a maioria distanciando os pais, a maioria distanciando os filhos, os parentes se distanciando um dos outros por causa dessa palavrinha chamada ofensa. Embora isso esteja ocorrendo agora no século XX, numa maior dimensão, já nos dias dos patriarcas, que eram homens abnegados, piedosos, que tinham uma vida extremamente disciplinada diante de Deus, eles passaram por circunstâncias desse gênero na vida deles. E o Jacó foi um dos que mais sofreu com essa palavrinha chamada ofensa, a ponto dele chegar diante de Faraó e confessar: eu sou um cara frustrado. Eu sou um cara frustrado. E Faraó pergunta para ele: por que você é frustrado? Sou frustrado porque os anos de minhas peregrinações são 130. Eles, além de ser poucos, são maus. E essa frustração estava relacionada com essa palavra ofensa. Mas nós recebemos uma proposta nessa campanha, dizendo para nós no texto oficial de que o insensato se ira com facilidade. Olha que palavra que eu acho que deveria mexer com a nossa sensibilidade, porque Deus não traçou essa campanha por acaso. Deus traçou essa campanha porque Ele tem por objetivo alcançar algumas famílias, dentre elas a sua e a minha. Porque não existe famílias que não estejam sendo bombardeadas por essa palavrinha chamada ofensa. De maneira que o texto diz: olha, as pessoas insensatas, tá? Elas se iram com facilidade, tá? E aí diz: mas o sábio ignora a ofensa. E a proposta da mensagem que trago nessa noite é: ignorando a ofensa, para eu redimir a minha família. Quantos aceitam essa palavra? Levanta a mão e diga: glória ao nome de Jesus. Talvez eu não sei para quem eu esteja pregando. Talvez eu esteja pregando para alguém que esteja se sentindo como Jacó. Talvez eu esteja pregando para alguém que esteja frustrado, decepcionado com o casamento, decepcionado com os filhos, muitas vezes decepcionado com os pais, muitas vezes decepcionado com os parentes, já foi agredido, ofendido, machucado, ferido, e se sente como Jacó. Seus dias são poucos, dependendo da sua faixa etária, seus dias são poucos, e caracterizado pelo adjetivo que Jacó deu desses dias: poucos e maus. Tem pessoas que só vivem cabisbaixa. Tem pessoas que só vivem com a autoimagem no chão, com a autoestima achatada, se sentindo ridicularizada por circunstâncias adversas, por contratempos e reveses, que não acontece lá fora, acontece no seio da família. E o Jacó trazia essa frustração oriunda da sua própria casa, da sua própria família. Mas como Deus não vai deixar nem você, nem eu
como não deixou Jacó morrer frustrado, porque a Bíblia diz que Deus pode tudo e os seus planos não podem ser frustrados. Aleluia! Glória a Deus! De maneira que Ele não vai deixar você morrer frustrado, não vai deixar a sua família se dissolver frustrado diante dos seus próprios olhos. Mas para isso, para Deus não deixar Jacó morrer frustrado, o que Deus teve que fazer? Deus levantou José. Deus levantou José e colocou no coração de José o propósito de José ignorar as ofensas dos seus irmãos com o objetivo de tornar um redimidor da sua família. Talvez você tenha referência dos seus antepassados, que eram extremamente brutos, ignorantes, e ofendiam com facilidade as pessoas, como o José, que era o caçula da família, e certamente conviveu com Rubens, e soube da história do Rubens. Certamente conviveu com Diná, e soube da história de Diná. Certamente conviveu com Simeão, que propagou aquela matança na cidade em vingança ao estupro de Diná. Certamente José conviveu com uma família que trazia consigo esse estigma, trazia essa marca infamante. Uma família que trazia consigo esse opróbrio, trazia consigo essas coisas negativas na grade curricular dela. José conviveu com isso. E, por incrível que pareça, isso vai refletir na história de José. Vai refletir na história de José, porque o José já começa a ser jogado. Escute isso. Ele já começa a ser jogado no poço das ofensas dos seus irmãos. Vou repetir. Ele foi jogado no poço das ofensas dos seus irmãos. O texto diz: aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a túnica de várias cores que ele trazia, e tomaram e o lançaram na cova. Lançaram José na cova, no poço. Porém, a cova estava vazia e não havia água nela. José já começou a experimentar o poço das ofensas dos seus irmãos. E as ofensas dos seus irmãos trazia consigo alguns elementos. Primeiro elemento das ofensas dos irmãos de José está relacionado com a palavra ódio. Vou repetir. A palavra ódio. O texto diz em Gênesis 37, 4, que quando seus irmãos o viram que o pai gostava mais dele do que os outros, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gente, por incrível que pareça, é nesse contexto de família que a gente vivencia esse tipo de experiência. Esse tipo de experiência, muitas vezes com um irmão. E interessante que Jesus disse que os nossos inimigos seria advindo da nossa própria casa. Tá? Jesus passou por isso. Ele não era muito aceito no contexto da sua casa. O Davi passou por isso. Ele era rejeitado pelos seus irmãos. Até o próprio pai, Jessé, o rejeitou quando levou 7 dos seus irmãos e apresentou ao profeta Samuel. Tá? O profeta Samuel pergunta: acabou-se os mancebos? E aí o Jessé vai usar uma palavrinha que depõe contra ele. Ele vai dizer: ainda falta o menor. Primeiro, esse ainda aí retrata
que Jessé não tinha nenhuma expectativa com relação a Davi. Só, meu nobre, que o Davi consegue vencer a ofensa do seu pai, dos seus irmãos, e vai sentar no trono e reinar. E eu creio que você, nesta noite, vai conseguir vencer a ofensa que você está encarando no contexto da sua família, e você vai reinar com o Senhor para louvor da glória do seu nome. Você acredita nisso? Levanta a sua mão e solta um brado de glória a Deus. Aleluia! Então José, ele é odiado pelos seus irmãos. Interessante, olha algumas coisas que ocorreram com José. Ele é lançado no poço da ofensa da inveja. Os seus irmãos, pois o invejavam. Os seus irmãos o invejavam. Primeiro, ele é odiado pelos irmãos. Segundo, ele é invejado pelos seus irmãos. Terceiro, ele é lançado no poço da rejeição. Viram-no de longe, antes que chegassem, conspiraram para matá-lo. Impressionante, os próprios irmãos, o odiavam, invejaram José, conspiraram para matar José, lançando-o no poço, e José foi lançado no poço que mata sonhos. Vou repetir. José foi lançado no poço que mata sonhos, por causa de uma túnica colorida, diferenciada dos seus irmãos. E de repente eu estou pregando para alguém que tem um colorido especial na vida. Estou pregando para alguém extrovertido. Estou pregando para alguém alegre, alguém animado, alguém otimista, que crê na provisão de Deus. E por você ser assim, tem pessoas que te odeiam, tem pessoas que invejam de você, tem pessoas que não suportam ouvir os seus sonhos. E José conta o sonho dele para os seus irmãos, e por causa dos sonhos e da túnica de várias cores, eles lançaram José no poço da inveja, no poço do ódio, no poço da conspiração, mas José, em detrimento do alvo que ele tinha a alcançar na sua vida, ele ignora a ofensa. Não, vou repetir, ele ignora a ofensa. Deus nessa noite está falando com você que está sendo agredido, talvez por um amigo, talvez por um patrão, talvez pelo marido, talvez pela esposa, talvez pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos. Deus está falando com você, ignora essa ofensa. Vou repetir a palavra, ignora essa ofensa. E por que eu devo ignorar essa ofensa e não me vingar? José, apesar de ser lançado no poço, você não encontra um texto na Bíblia escutando ou lendo acerca de José murmurando. Por que José não murmura? José não murmura porque de antemão Deus mostrou para ele o molho dele em pé e dos invejosos inclinados diante do dele. Então ele sabia do plano de paz, do futuro seguro que Deus havia determinado para ele. E por causa desse futuro seguro, desse plano de paz, ele não se iguala à índole dos seus irmãos. Ele ignora a ofensa em detrimento do projeto de Deus na vida dele. Levanta sua mão se você toma essa palavra e libera um brado de glória. Aleluia! Aleluia! É interessante que o José ignora a ofensa baseado nos ensinos de Jesus. E qual foi o ensino que Jesus deu? Ele disse, quando vocês orarem, entra no seu aposento e fechando a tua porta, ora ao Pai que vê
que está oculto, teu Pai que vê e o que está oculto te recompensará. Portanto, ele ensinou a orar. Orar é assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, repete comigo, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Toda pessoa que te ofende acaba contraindo uma dívida com você. Vou repetir essa frase. Toda pessoa que te ofende acaba contraindo uma dívida com você. E você tem a alternativa de perdoar essa dívida ou de usá-la para acabar de achatar essa pessoa que já é uma pessoa frustrada em detrimento da perseguição que ela impõe contra você. De maneira que Jesus disse assim, quando vocês orarem, peçam assim: perdoa, meu Pai, as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. E o exemplo clássico de perdão de dívidas é o próprio Jesus, pois havia um certificado de dívidas contra nós nas ordenanças de Deus. Deus tinha lá com ele um certificado de dívidas meu impagável, seu impagável. Ou seja, aí Jesus resolveu perdoar as minhas dívidas. Jesus resolveu perdoar as suas dívidas. E quando Jesus resolveu perdoar a minha e as suas dívidas, Jesus, no dia da sua morte, na cruz do Calvário, foi lá na mão do Pai e pegou o certificado de dívidas que havia contra nós nas ordenanças de Deus, e pegou esse certificado, cravou na cruz do Calvário e gritou lá no Calvário dizendo: Tetelestai, o preço está pago, eles não devem mais nada. Por isso agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas no Espírito. E diz ainda: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus é quem justifica? E diz mais ainda: nenhuma ferramenta preparada contra nós prevalecerá. Nenhuma língua em juízo predominará, porque o preço já foi pago, a minha dívida já foi pago, eu não devo mais nada. Quantos podem levantar a mão? Solta um brado de glória. Aí ele diz, orai, dizendo: perdoa nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos induza a cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Aí ele diz assim, aqui está um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aí ele abre um parêntese dizendo: se porém não perdoarem os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Escute, a sua relação daqui para cima com Deus depende da sua relação aqui no interpessoal. Você não adianta dizer obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos homens. Se você tem relação com Deus, você tem que ter relação com o seu próximo. Porque a tua relação com Deus depende da sua relação com o seu próximo. Por isso Jesus diz: olha, se vocês não perdoarem as ofensas dos homens que vos ofendem, o meu Pai não perdoará as vossas. Você está entendendo? E existem muitas pessoas
que vibra com essa ideia de que a nossa dívida foi paga no Calvário, a dívida era impagável. As ofensas que você fez a Deus, fumando, bebendo, jogando, adulterando, roubando, passando noite em orgia e depondo contra o templo de Deus, que é o seu corpo, as ofensas que você fez a Deus, Deus, através da obra de Cristo no Calvário, te perdoou. Não, vou repetir, Ele te perdoou. E tem algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu perdoo, mas eu não esqueço. Mas Deus disse assim, ó, dos seus pecados eu não me lembro mais. Não, você não entendeu. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Eu já perdoei. Então eu olho para você e o teu velocímetro está zerado diante de mim. Então, se você quer seguir o método de Jesus, o método que José seguiu o método de ignorar as ofensas dos seus irmãos, porque ele sabia do plano de Deus em relação ao seu futuro. E quem sabe do plano de Deus em relação ao seu futuro não fica perdendo tempo com picuinhas, não fica mastigando revolta, ressentimento, mágoa, não vive tentando vingar-se de coisas bestas, de coisas mesquinhas. Não, você é maior do que essas coisas, maior é o que está em você do que o que está neste mundo. O teu caráter é um caráter moldado por Cristo. De maneira que José segue os ensinos de Jesus. E eu termino dizendo que porque ele seguiu os ensinos de Jesus, olha o que aconteceu. Olha o texto de Gênesis capítulo 45, verso 4 ao 5, diz assim, e disse José aos seus irmãos, peço que chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. José era governador. Hello, o que eu disse que José era? Governador. Aí quando seus irmãos estão aqui embaixo, escute isso, mendigando pão no Egito. Hello, vou repetir, mendigando pão no Egito. O José podia ficar com o nariz empinado, pescoço duro, olhando com o olho altivo, para eles de cima para baixo. Mas José, como não era da índole deles, José tinha uma índole de Cristo. José, de antemão, já tinha desenvolvido o caráter de Cristo. O que ele faz? Ele desce ao nível dos irmãos dele e diz assim, chegai-vos a mim. E aí abraçou todos eles e liberou perdão para cada um deles. Esse perdão fez a diferença na história. Não, você não escutou, vou repetir. Esse perdão fez a diferença na história. Porque o Jacó está lá reclamando os dias de minhas peregrinações. São 130, poucos e maus. Aí Deus olha, se inclina do parapeito da eternidade e olha Jacó com o coração ferido e frustrado. Aí Deus diz, eu vou levantar na sua família um libertador para ser o redimidor da sua família. E Deus levantou José com uma índole diferente dos seus irmãos. O que Deus quer nos ensinar é que nós não podemos ser dessa índole de gente que se vinga, de gente que guarda ódio, de gente que guarda mágoa.
de gente que tem ressentimento. Nós não podemos descer a esse nível. Deus quer que a gente tenha uma índole semelhante à de Cristo, semelhante à de José. De maneira que José, como não era dessa índole, o que ele faz? Perdoa os seus irmãos, e o perdão de José aos seus irmãos vai acabar com a frustração de Jacó. Não, você não entendeu. O perdão de José aos seus irmãos liberou uma vitória extraordinária na vida de Jacó e destronou o espírito de frustração da casa de José. E aí sabe o que aconteceu? Eles se tornaram as 12 tribos de Israel. Não, você não está entendendo. Se tornaram as 12 tribos de Israel. E essa tribo se formou a nação de Israel. E da nação de Israel veio o nosso libertador, Jesus de Nazaré. Só por causa de um único filho na casa, que entendeu que ele pode ser um redimidor da sua família. Aleluia. Aleluia. Eu não sei para quem eu estou falando, mas eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Eu sei que a palavra faz aquilo que lhe apraz, porque ela é como fogo, é como martelo que esmiuça a penha, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Se você quer fazer a diferença e alterar processo na sua casa, na sua árvore genealógica, você olha para a sua família e você fala, não tem jeito, essa família é um desastre. Mas essa noite Deus está dizendo, eu não vou deixar a sua família morrer frustrada. Eu estou liberando uma unção de libertador na sua vida. Estou liberando uma unção de redimidor na sua casa. Mas para isso, ignora a ofensa. Vou gritar de novo, ignora a ofensa. Se você aceita essa palavra, fica de pé. Se possível for, vem aqui no pé do altar, com a permissão do pastor, que eu quero orar por você. Porque, às vezes, é mais fácil pedir perdão, às vezes, do que perdoar. Mas eu queria que você refletisse sobre o que você ouviu nessa noite. Eu estou chamando todas as famílias para vir aqui na frente, sem constrangimento nenhum. Porque eu tenho absoluta certeza que a minha família é bombardeada, a sua também é. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu quero orar por você, quero orar pela sua família. E quero pedir a Deus que te dê graça, para que você procure os seus, para que você libere essas pessoas que estão presas por falta do seu perdão. Eu queria que você, em nome de Jesus, fizesse isso. Levanta a sua mão direita, a mão do trabalho, coloca a outra mão no coração e repete comigo assim, diga Deus, grita mais alto, diga Deus, eu ouvi a tua palavra e a proposta da tua palavra nessa noite é para eu ignorar a ofensa. Ah, Deus, não é fácil. Eu não me sinto capaz, confortável, para conseguir ignorar a ofensa. Mas tu estás aqui. O teu Espírito está aqui. O teu poder haverá de se aperfeiçoar nas minhas fraquezas. Tu vais suscitar forças em mim, aonde não há vigor, da fraqueza, tu vai me ajudar, tirar forças, e eu vou te honrar, e vou em nome de Jesus, ignorar a ofensa, e recebo de ti
a unção de redimidor, de libertador da minha família, em nome de Jesus. Eu tomo posse dessa vitória em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um aplauso bem forte ao Senhor. E aperta a mão do seu irmão e libera essa palavra para ele. Diga: ignora a ofensa. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Júnior. Obrigado.